Olá, olá! Estamos ao vivo em mais um dia do Desafio A Semente, o desafio que vai fazer você florescer na nutrição materno-infantil. Tô vendo o pessoal já entrando por aí, Rodrigo, a Gabi, a Nayara, sejam muito bem-vindas por aqui. E vamos começar o nosso desafio, o terceiro dia do Desafio A Semente. Já começa me mandando aí nosso código, conta pra mim se você estava aqui nos outros dias e sabe qual código que a gente está usando, tá certo? E não sei se vocês se lembram bem, né? Mas se você está chegando aqui agora de paraquedas, o que a gente está fazendo aqui? 13 dias de desafio. O nosso desafio se chama Desafio A Semente. E a ideia é que durante esses 13 dias você floresça para a nutrição materno-infantil. Eu quero ver você florescendo, vários girassóizinhos, várias flores aparecerem por aqui, impactando a vida das famílias, das crianças, levando a sementinha da alimentação saudável para esses pequenos desse mundo, tá bom? Bem, eu preciso começar com alguns avisos. Se você não se inscreveu na Semana NutriKids, a Semana NutriKids, ela não vai acontecer aqui no Instagram. Tem gente me chamando no direct, falando: ah, Carol, semana que vem Semana NutriKids também, né, no Instagram. Não é aqui, tá, gente? Semana NutriKids acontece num site separado. É um site fechado que só tem acesso quem se inscreveu. Então, se você não se inscreveu, depois você vai lá no link da nossa bio, preenche o cadastro para poder participar da Semana NutriKids, que aí vão ser aulas mais profundas, com materiais de apoio também para vocês poderem utilizar. E bem, vamos lá, nós começamos no primeiro dia do Desafio da Semente, arrumando o terreno, né, jogando as caquinhas fora, preparando todo o espaço para vocês plantarem a sementinha da carreira de sucesso na nutrição materno-infantil. Então, vocês abriram esse terreno, colocaram a semente. Ontem a gente teve o primeiro broto aparecendo, né, o início ali da germinação. E hoje as primeiras folhas vão começar a aparecer. E é importante eu dizer que para a gente poder florescer, para poder crescer, existem vários pontos que vão ter que ser trabalhados. Por isso, 13 dias de desafio, senão a gente fazia uma live aqui e estava resolvido, né? E o ponto é, hoje, a nossa ideia aqui para essa live é falar do teu alcance, de você levar a tua voz para as pessoas, de você conseguir ser conhecida pelas pessoas. Porque às vezes você tem toda uma forma de poder atingir as famílias, trabalhar com elas, tem ferramenta lúdica, tem material, tem muito para se oferecer, porém, você não tem essas famílias chegando até você. Isso acontece com vocês? Não, né? Não acontece. E aí, olha só, a gente vai falar de como atrair mais pessoas para vocês poderem impactar mais vidas de famílias, tá? E eu vou aproveitar, já que estamos falando de como atrair mais pessoas, tá vendo o aviãozinho aqui embaixo, ó? Lembra? Regra da nossa live é só você estar aqui comigo, ao vivo, às 18 horas e encaminhar para suas amigas nutricionistas. Então pega aí as primeiras nutris da sua lista, encaminha para elas virem participar com a gente. Ok, quando eu falo, gente, de poder aumentar, expandir a minha voz, eu lembro muito de uma Carol lá quando ela se formou, que era bem sementinha ainda, de uma Carol que morria de vergonha, eu acho que era a palavra, de sair por aí falando que era nutricionista, que estava disponível para o trabalho, sabe? Que tinha intenção de levar os seus serviços para as pessoas. Eu achava que, bem, fui lá, me formei, peguei meu diploma, meu CRN, que as coisas iam acontecer, né? Que as pessoas iam saber, as pessoas iam me procurar, mas como isso poderia acontecer se as pessoas não me conheciam? Não é verdade? Então, gente, paciente, né? Não cai do céu. As famílias, elas não caem do céu. Com o tempo, ontem eu até comentei, conforme a gente vai dando mais resultado para as famílias que estão com a gente vai conseguindo o quê? Que a gente tenha uma indicação no boca a boca e isso me ajuda a ser mais conhecida. Mas antes disso, eu preciso fazer com que as primeiras pessoas me conheçam, certo? E cada vez mais eu vou trabalhando para fazer com que essas pessoas me conheçam e depois disso eu dou muito resultado para elas, elas trazem mais pessoas. Eu faço com que mais algumas me conheçam, tem essas que elas estão trazendo para indicação e eu vou cada vez mais conseguindo crescer
né? Agora o ponto, até perguntaram aí da frase, agora o ponto é, eu preciso deixar algo claro para vocês. Ser aqui franca com vocês, né? Eu gosto muito de não ficar contando historinha. Não é do dia para noite. Não é de hoje para amanhã. E daí que vem a frase da nossa live, que é: o dia que se planta não é o dia que se colhe. Se a gente observar qualquer coisa na natureza, o dia que a gente planta uma semente de girassol, não é o dia que as flores saem. Não é o dia que eu posso extrair o girassol dali e fazer dele alimento, e fazer dele óleo vegetal, né? Levar ele para enfeitar minha casa. Isso não é no mesmo dia. Então, como é que eu, enquanto profissional, quero começar com uma ação, com uma atitude hoje e quero já hoje colher todo um resultado? Lembra que eu disse ontem que a gente, às vezes, não considera tudo que eu posso fazer ao longo de um ano, né? E eu acabo me travando, sabe? Assim, eu vejo profissionais que deixam de fazer o que é necessário diariamente porque não conseguiram um resultado de maneira rapidíssima. Então entendam que é toda uma construção. Se você vai construir uma casa e você contrata uma equipe para construir essa casa e essa equipe faz tudo muito rápido, mas de qualquer jeito, essa casa não fica com bases fortes. E você quer ter uma carreira na nutrição materno-infantil forte. Eu tenho certeza, né? Você quer ser alguém que vai se posicionar como a nutricionista da sua cidade, a nutricionista referência aí no atendimento de crianças. E para isso, você precisa de tempo para ir colocando tijolinho por tijolinho, para ir deixando as folhas saírem, né? Primeiro planta a semente, começa a pegar as raízes, as folhas saem, aparece o primeiro broto de flor, o segundo, o terceiro. Eu estava até observando o girassol e, gente, é todo um caminho de escalada para ele crescer e ficar do jeito que a gente gosta de ver, lindo, maravilhoso, correndo atrás do sol. Mas teve muito antes. Então, o dia que a gente planta não é o dia que a gente colhe. E aí, se eu sei disso racionalmente, que não dá para plantar milho hoje e comer bolo de milho hoje com o mesmo milho, com a mesma semente lá que eu plantei, eu começo a trabalhar diariamente no meu crescimento com uma visão de longo prazo. Sim? Faz sentido para vocês? Eu escolho as ações que eu tenho que ter hoje, tanto de investimento na minha própria carreira, quais são os conhecimentos que eu vou procurar para não encharcar o terreno. Então, o que é que eu preciso aprender hoje para melhorar o estado que eu estou hoje, né? O que é que eu preciso aplicar hoje para melhorar o estado que eu estou hoje? Quais parcerias eu preciso fazer hoje para ser mais indicada no próximo mês? Não ficar com essa visão, a gente define o longo prazo, o que é que eu quero no longo prazo, sim, mas eu não fico o tempo inteiro pensando, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero, esse é o objetivo, é aquilo que eu quero. E aí eu deixo de fazer o que é necessário para chegar lá. Então, existe até no coaching nutricional infantil, a gente trabalha uma ferramenta assim com as crianças. Eu tô vendo que tem algumas alunas por aqui, elas conhecem, que é a ferramenta Pé na Estrada. E nessa ferramenta a gente pensa, qual é a situação onde eu quero chegar com a criança, né? É uma ferramenta que a criança se desloca até dentre todo um caminho aí do que ela vai precisar construir para atingir os objetivos dela que a gente está trabalhando no tratamento. E aí a gente chega. Então, por exemplo, você é nutricionista materno-infantil, o que você quer? Lembra que ontem eu pedi para você responder o que você queria daqui a um ano? O que você quer? Você quer uma agenda repleta de pacientes, você quer trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, né? Você quer ter um faturamento de X mil reais, ou não, para você é diferente, você quer ficar mais tempo com seus filhos, então quer atender menos dias na semana, cobrando mais. Cada uma vai ter a sua meta de um ano. Se coloca nela e pensa, tá, se daqui um ano, agora é outubro, se daqui um ano, outubro de 2021, eu estiver naquele lugar, o que é que eu devo ter feito no mês anterior para eu estar ali? Como é que eu tô nesse mês anterior? Provavelmente eu já tô atendendo bastante, já tive que contratar secretária, precisei aumentar o tamanho da minha sala.
Tá, e no mês anterior a isso? Ah, no mês anterior a isso, eu tava sofrendo com a desorganização, porque tudo cresceu muito rápido, eu não tava conseguindo gerir muito bem. E aí você vai pensando, mês a mês, como voltar até chegar no hoje. E o hoje é o lugar que você está. E você entende o que é que você vai fazer no próximo mês, em dezembro, em janeiro, vai traçando esse caminho para poder conseguir chegar lá em outubro de 2021 com tudo que você deseja. Pensando desde a sua parte de divulgação, da sua parte de estratégia de conhecimento, a sua parte de lidar com a gestão do teu serviço, né? Eu sei que tem gente que atende às vezes consultório, atende escola também, tem cursos online também para pais. Então pensa em tudo isso, como é que você quer estar e o que é mês a mês vindo para trás que você precisa estar fazendo. Vai desenhando na sua mente, escreve tudo isso e fecha o seu planejamento anual. A gente está começando a chegar no final do ano, já épocas de começar a se planejar o próximo, vai fechando esse planejamento. E aí, gente, vocês vão ver que a partir do momento que vocês pararem de focar no que vocês querem em dezembro de 2021, né? Ficar só pensando, mas eu não tenho, tá muito longe, tá muito difícil. E você começa a trabalhar para o que você tem que fazer mês a mês, as coisas fazem assim, ó. A meta você sente e desenha uma vez. Traça a estratégia que você vai fazer e a partir disso define as ações mês a mês e trabalha nessas ações, ponto. É igual a semente ela não fica lá falando assim, nossa, amanhã eu tenho que ser flor aberta de girassol. A semente, na hora que ela tá lá na terra, ela fala, agora eu preciso eclodir aqui, né, de dentro e começar a criar raízes. Agora eu preciso prender as minhas raízes. Agora eu preciso vir o primeiro broto. Agora eu vou tirar mais nutrientes do solo para sair a primeira folha. Nossa, agora vai abrir a segunda, e vai abrir a terceira, e vai abrir a quarta. Agora a gente vai ganhar forças para crescer, porque as raízes também se aprofundaram. Agora vai vir o primeiro broto de flor. Agora a primeira flor vai se abrir, e assim vai. Então a gente precisa ter todo um cuidado de pensar o que é que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Né? Quais conhecimentos me faltam? Lembra que a gente falou ontem que conhecimento a gente continua sempre adquirindo? Pra vocês terem ideia, eu tenho uma lista assim, de cursos que eu quero fazer, de materiais que eu quero ler, de livros, e eu coloco tudo lá no meu Trello, uso bastante o Trello, né? Um aplicativo gratuito, se você não conhece, coloco tudo lá e vou a cada mês dando um check. Vou entendendo o que é que eu preciso mês a mês, porque eu tenho aquela meta estabelecida. E isso vai muito de encontro com o que a gente tem que fazer com as famílias. Por exemplo, se uma família chega com uma criança obesa e a família quer que a criança perca 7 quilos, 8 quilos, a gente primeiro não vai ficar focando, certo, na questão do peso da criança, já tem todo um movimento, mas o ponto é, se existe uma meta ou de adequação ali na curva, porque a gente sabe que a criança vai crescer e a curva de peso dela vai se estabelecer, né? Ou se não, realmente a gente vai pensar ali em algumas estratégias, sabendo que isso vai ajudar às vezes na redução do peso. Eu não fico falando para eles, você precisa chegar nisso, você precisa chegar nisso. Eu foco nos hábitos. O que é que eu preciso fazer hoje? Hoje às vezes a criança não faz nenhuma atividade. Então a meta do hoje é que ela ande uma vez na semana de bicicleta. Nossa, Carol, uma vez na semana só? Se é uma vez que ela consegue hoje, vai ser isso. E aí semana que vem a gente vai tentar 2. E na outra semana a gente vai tentar 3. Talvez a gente dê um passinho maior, tente 4. É possível? Não foi, então volta para 3. A mesma coisa com os alimentos. Hoje não consigo pôr cenoura no prato? Opa, vamos sentar todo mundo na mesa, vamos pôr a cenoura lá numa saladona para todo mundo? Tudo bem se ele não pegou. Amanhã que tal pôr um pedacinho de cenoura pequeno num cantinho? Não precisa comer, vai que ele se interessa. Não precisa de obrigar a comer. No outro dia, convida a criança para ir comprar a cenoura, ralar a cenoura, participar, fazer a salada, põe um pedacinho lá dentro. Será que ele vai comer? Então existe todo um caminho que a gente traz enquanto profissional na hora do nosso lidar com as famílias, né, de fazer o tratamento ali com as crianças. Mas na hora que eu tenho que planejar minha carreira, eu não planejo. Eu deixo acontecer. Não é verdade? Vai assim, vamos ver no que dá. E aí eu quero trazer para vocês
um textinho falando sobre desejo, porque o que eu vejo, lembra que eu falei que existe diferenças entre os profissionais que eu percebo que conseguem esse sucesso mais rápido? E eu vejo que uma característica comum a elas é que elas têm desejo de verdade, não é só da boca para fora. Elas têm desejo de fazer dar certo e elas fazem tudo para fazer dar certo. Elas dão seus 1000%, elas investem nelas para isso. Elas sabem que elas estão plantando hoje para colher depois. E aí eu achei um textinho aqui sobre desejo, olha só o que diz que é desejo. E gente, esse livro, até depois para quem perguntar, né, porque eu sei que vocês sempre vão perguntar, é o Emocionário. É um livro sobre emoções para criança, mas super se adequa para a gente entender o que significa desejo. Olha só. O desejo é o impulso que nos move na direção do que queremos. No nosso caso, ser reconhecido enquanto profissionais, conseguir transformar a vida das famílias, ver as crianças comendo melhor, conseguir ganhar mais com isso e conseguir dar um sustento melhor para os nossos filhos, para a nossa casa, né, e tudo mais. Desejamos o que temos e isso incentiva, aliás, desejamos o que não temos e isso nos incentiva a tentar consegui-lo. Isso quer dizer, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu quero e eu desejo aquilo com força, com vontade. Eu faço acontecer, eu não espero acontecer. O desejo é o que motiva os nossos atos. Então, se eu desejo de verdade, eu vou sempre ter uma ação para conseguir conquistar aquilo. Eu não vou ficar falando assim, eu queria muito ter essa carreira aqui que você desenhou. Eu não gosto de ficar colocando nome, sabe, gente? Porque eu sei que cada uma de vocês tem uma carreira que é dos sonhos. Mas existem algumas coisas que são similares. Eu quero ter um consultório com carinha de criança, com a cozinha bonitinha, né? Para as crianças poderem brincar, atender num lugar confortável. Eu quero, para quem tem filho, também passar um tempo lá com a minha criança, não ficar refém da minha agenda. Mas eu também quero poder atender bem as famílias que eu recebo, me sentir feliz e realizada no final de atendimento, com o feedback deles, receber bem por isso. Eu sei que esses são desejos comuns. Então, o desejo é o que motiva os nossos atos. Se eu quero tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para conseguir? Porque não adianta eu ficar assim, tem um monte de girassol por aí que consegue, só eu sou semente até agora. Não, eu vou lá e faço. Podemos desejar coisas muito variadas. Olha lá que eu estava falando que os desejos variam. Aqui ele dá exemplos, né? Ter mais idade, aprender a nadar, passear com os avós, ser bombeiro. No nosso caso de nutricionista, eu posso desejar atender mais famílias, eu posso desejar fazer grupos, eu posso desejar trabalhar sem prescrição, eu posso desejar ter lá o meu consultório bonitão, eu posso desejar atender só em domicílio, eu posso desejar ser referência, eu posso desejar estar numa equipe multidisciplinar. Não sei quais são seus desejos. Porque diz aqui, todos os desejos são iguais? Não, não são. Existem desejos que são muito mais fortes e profundos. E existem aqueles desejos que são mais impossíveis, tipo caprichos. Por exemplo, você vê uma foto da ceia de Natal e vai lá e quer comer ela inteira. Isso é um desejo impossível. Mas, se você deseja mudar o mundo, se você deseja que a sua profissão mude o mundo, isso não é impossível. Isso é um desejo profundo. E eu quero saber aqui, quem deseja de verdade, de verdade, quem é que deseja mesmo mudar a alimentação das crianças? Fazer, sabe, essas crianças comerem melhor, com alegria, seja um prato de saladinha, seja um chocolate, que eles desfrutem refeições com seus pais em momentos tranquilos. Quem deseja isso? É um desejo profundo? É um desejo fugaz? Porque o meu é muito profundo, gente, de verdade. Eu desejava isso antes de entrar na faculdade. Vocês sabem, né, que quando eu fui fazer nutrição, eu queria trabalhar com crianças da oncologia. Aí lá no meio da faculdade eu acabei me perdendo quanto a isso, porque eu descobri que a oncologia não era pra mim, eu não queria trabalhar nos hospitais. E depois eu lembrei e retomei que o meu sentimento era mudar a vida das famílias através da alimentação das crianças. Então entende que não é um desejo fugaz? Que a velocidade que a gente consegue, que a gente ganha ali durante o nosso crescimento de carreira, tem a ver com um desejo profundo de impactar a vida das famílias. E aí quando você foca nisso, nesse desejo, nessa sua missão, isso que faz aí teu coração vibrar, sabe? Os olhinhos brilharem. Sabe igual a criançada que eu falo que os olhinhos brilham quando eles estão fazendo uma atividade com a gente? Os seus brilham também? Então, quando você sente isso,
o que a gente tem é um sentimento de satisfação. E a satisfação é o que eu quero que vocês sintam, que vocês saibam que durante todo o processo, seja na hora de botar a sementinha, seja na hora de ver o primeiro girassol saindo, eu quero que vocês tenham satisfação por todo o processo. Que não fiquem com o foco lá só no resultado final, mas que tenham satisfação desde a hora que vocês pegaram lá o canudo, sabe? Do certificado da tua conclusão de curso, e depois pegou o seu CRN, e depois pegou o seu primeiro paciente, o segundo, que você tenha satisfação na construção das suas redes sociais, na divulgação de posts que você faz. Não faz ser um martírio. Não, preciso escrever um post aqui. Não, faz isso com satisfação. Porque existe algo por trás, você está fazendo aquilo para atrair mais pessoas. Vai dar uma palestra, faz isso com satisfação, porque isso vai fazer mais pessoas te conhecerem. Vai montar um material, faz isso com satisfação, porque você está construindo todo um caminhar para conseguir contemplar o teu desejo. Entende? Aí, quando a gente muda, a gente pode escolher. Sempre pode escolher que histórias, o que é que a gente quer fazer, o que é que a gente quer contar a partir das situações que a gente vive. Eu posso ficar falando que eu não sei o que fazer, que é muito difícil, que eu não nasci para isso, ou eu posso dizer que eu estou aprendendo, que eu estou 1% melhor a cada dia. Eu posso dizer que eu estou me desenvolvendo. Eu posso dizer que a Carol de hoje é muito melhor que a Carol de ontem, mas também é pior que a Carol de amanhã. E que eu estou em constante evolução. E aí eu entendo e começo a ter satisfação nas pequenas coisas. Eu tenho satisfação no primeiro plano alimentar que eu faço. Nossa, gente, uma satisfação imensa. A primeira consulta sem plano alimentar, eu preciso dizer, foi uma satisfação imensa. Que eu falei, será que isso vai dar certo? A consulta foi muito boa. Ó, eu mandei bem, mas será que vai dar certo sem? E deu. E aquilo foi uma satisfação maravilhosa. Eu entender que enquanto profissional, enquanto nutricionista, eu não era simplesmente uma tabela de imprimir cálculo de cardápio. É isso também que a gente vai trabalhar aqui nos dias do desafio, porque o que faz diferença nessas nutris que têm sucesso é, elas sabem tecnicamente sim o que fazer. Se elas precisarem calcular um cardápio, elas vão sentar e vão calcular, elas sabem como fazer, mas elas sabem muito além disso. Elas sabem como se comunicar com as mães e acolhê-las. Elas sabem como envolver as crianças no atendimento. Elas sabem como fazer parcerias. Elas sabem como conduzir todo um atendimento centrado na família. E aí isso faz diferença, gente. Isso faz muita diferença. Para poder florescer, você tem que ir além. Entende que existem pontos que você já aprendeu. E esses que você já aprendeu, você precisa pôr em prática. E agora é o momento de você procurar por novidades. Entende? O momento de você começar a trazer inovação para dentro do seu serviço. Compreende? Faz sentido aí para vocês? Se faz sentido, manda o nosso código. Mas bem, falei que eu ia falar de divulgação, né? Beleza, temos tempo. Vamos lá. Quando a gente vai falar da divulgação, de conseguir conquistar esses desejos, eu conseguir ter essa minha carreira de sucesso na nutrição materno-infantil, tudo vai começar, primeiro, você tem que ter seu CRN ativo, é claro, né? Acho que vou pecar aqui pelo exagero, mas se você quer atender, você precisa ter o seu CRN ativo, e a partir disso, você pode começar a atender crianças. Sempre que rola essa pergunta, Carol, mas tenho que ter especialização, tenho que ter pós-graduação, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não, você não tem que ter nada. Você tem que ter o seu CRN ativo e vontade de fazer acontecer. Por quê? Mas Carol, e se eu chegar lá e a criança tem uma síndrome rara e eu não sei sobre essa síndrome? Provavelmente se você tivesse feito pós-graduação, você também saberia muito pouco, ou talvez nem saberia, tá? O que você precisa é, para se sentir mais segura nesse atendimento, fazer um questionário para consulta. Isso pra mim virou a chave do jogo, Foi quando eu não sei de onde se começou a falar de questionários pré-consulta, mas o meu conhecimento com isso foi uma vez que eu fui ao dentista, cheguei ao dentista, um dentista novo, né, que eu estava indo quando eu estava lá em Ribeirão Preto fazendo a faculdade, procurei dentista, cheguei nele
em vez de eu já ser conduzida diretamente para o atendimento, eu tive que responder uma folhinha, que é tipo uma anamnese, com várias perguntas. Ah, tinha doença na família, passa fio dental, escova os dentes quantas vezes ao dia, teve alguma doença dental, enfim, perguntas de dentista, né? E eu fui respondendo aquilo e eu falei, gente, isso aqui faz muito sentido, né? Porque olha, sempre que eu vou no dentista, eles perdem um tempão fazendo perguntas e tudo mais. Perdem assim, né, gente? Entre aspas, porque é necessário. Mas eles ficam lá fazendo um tanto de perguntas que eu posso responder sozinha aqui. E ele pode olhar, porque aí a secretária veio, pegou esse papel, levou pra dentro da sala e ele demorou uns minutos pra me chamar. Então ele olhou, montou toda uma estratégia e me convidou pra começar o atendimento. E aí ele fez as perguntas que ele julgava necessárias. Eu falei, gente, isso daqui faz ganhar um tempo maravilhoso. Como assim? Como assim? E eu passei a faculdade inteira sem ouvir falar disso. É mais recente que eu escuto falar disso, né? Depois eu acabei me formando, não segui para a área de atendimentos. Comecei com educação alimentar e nutricional nas escolas, trabalhei por bastante tempo com esses grupos, até começar a atender. E aí eu lembrei daquilo. Só que o que eu falo é, você não precisa fazer isso num papel, porque vamos supor que chegou lá a família, deu lá que tem a síndrome rara. Você não tem tanto tempo para estudar, né? O que você vai precisar fazer é se preparar antes. Então dá para você fazer isso online, dá para fazer no Google Forms, se você procurar depois. Lá no nosso canal do YouTube, vai no nosso canal do YouTube, é youtube.com/atitude em Nutricão, procura a nossa live, onde eu mostrei inclusive o meu questionário pré-consulta, tá lá pra você ver, e você pode se basear nele pra fazer o seu, tá certo? Porque aí, gente, vocês já vão preparadas, vocês vão conseguir várias respostas ali pra já construir todo um raciocínio pra esse atendimento e pra ganhar tempo para escutativa, tá certo? Bem, ok, tem essa parte de você conseguir se preparar. Ai, Carol, então não preciso, entendi. Consigo me preparar de outras formas. Faço esse questionário pré-consulta, estudo o caso e vou. Não é obrigatório eu ter a pós-graduação para isso. Não é obrigatório. Você vai precisar procurar esse conhecimento. Aí, gente, eis a questão. Tem algo que não se aprende em nenhuma pós, em nenhuma especialização, sabe? Que é o seu contato com a família. Você sentar lá, você ir, ficar perante a eles e vivenciar aquele momento do atendimento, entender como funciona a dinâmica, entender que as crianças correm para cá e para lá, né? Que elas chamam pela mãe, que a mãe chama atenção. Você conseguir estar ali naquele momento, presente, conduzindo as perguntas. Lembra que eu falei ontem? Faz pergunta, escuta a resposta. Faz pergunta, escuta a resposta. Conduzindo perguntas, mas perguntas que sejam direcionadas. Não é para ficar batendo papo do além. São perguntas que vão te levar a um caminho para dar resultados para essa família. Porque lembra que resultado das famílias vale 5 vezes mais do que uma venda. Então, a gente vai focar nisso, de ir lá, ter escutativa, entender como que é aquele momento. Carol, o que é escutativa? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Escutativa, gente, é quando a gente está presente naquele momento e a gente começa a perceber e entender tanto o que a pessoa fala, quanto o que o corpo dela fala, tanto quanto o que ela não fala. Nossa, Carol, que difícil isso. Como assim? Quantas vezes, por exemplo, a gente começa a falar de um assunto, sabe? E a gente começa a se fechar, a se curvar. É um assunto que, nossa, não faz bem. Opa, eu preciso pegar aquilo e perceber. Na hora que a gente fala de tal assunto, aquilo incomoda. Preciso voltar aqui nesse ponto e entender o que é que tá por trás. Será que é uma lembrança da mãe, da infância dela? Quando ela fala que o filho dela não quer comer, que ela tem medo porque ela também não comeu? Como que é isso? Deixa eu entender aqui. Então, eu perceber dentro de um contexto inteiro isso. E as perguntas poderosas, que são perguntas direcionadas, que perguntam para essa família, seja tanto a criança quanto os seus pais, que perguntam para eles sobre como é a situação atual e como é que eles podem mudar essa situação atual. Carol, como assim? Como eles podem? Como eles podem. São eles que mudam. A gente só guia caminho. Então é na conversa que você vai ajudar esse guiar caminho. E aí, por que eu tô até me avançando um pouco aqui, já que eu quero falar de divulgação? Porque guiar caminho, fazer perguntas, se comunicar, gente, são pontos que os profissionais às vezes pouco trabalham. Eu vejo profissional, assim,
é bem comum escutar falando, carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, né, macronutriente, micronutriente. Eu até ontem na mentoria falei para as minhas alunas que uma vez eu fiz um curso e a pessoa, sobre comunicação, e a pessoa falava assim, parece que vocês têm medo de falar nome de comida. Fala, vai lá, brigadeiro, arroz, feijão, alface. E o que é que isso tem a ver com a comunicação na hora da divulgação? Se eu uso um linguajar muito técnico, difícil, não acessível à população, eu não consigo atrair essas pessoas para quererem passar comigo, porque eu malemar entendo o que ela fala na palestra, o que ela fala numa rede social, eu malemar entendi na hora que eu entrei em contato com ela no WhatsApp o que ela quis dizer. Imagina como é um atendimento, não tem identificação. E aí a nossa falha, né, ali entre aspas, é porque a gente passa a faculdade inteira aprendendo a como escrever tecnicamente, fazer um belo de um diagnóstico nutricional. Não sei se você teve a oportunidade de passar em estágio hospitalar, mas eu fazia os diagnósticos nutricionais dentro do prontuário do paciente, que os médicos viam, que todos os outros profissionais viam. Então era um diagnóstico técnico, né, com palavras técnicas. Mas isso, na hora que eu vou falar com o paciente, principalmente com uma criança, não faz sentido. Já não faz sentido falar para a mãe e para o pai, quem dirá para a criança. Então a gente precisa trazer novas palavras, novas formas, desde a hora da divulgação até a hora do meu atendimento. Eu consegui olhar para essa folhinha que é a comunicação, sabe? Essa folhinha do girassol que é a comunicação, e melhorar cada vez mais a forma de simplificar as informações para a família. É bem importante para o meu crescimento, porque aí as mães começam a falar assim, nossa, eu fui lá e eu consegui entender tudo que ela falou. Tudo que ela me disse, eu consegui entender, a gente conseguiu conversar, ela me explicou. Nossa, ela fala assim, parece que o papo foi tão gostoso. Inclusive, se você está falando de atendimento, para uma mãe você pode oferecer um café ali, um chá, uma água, né? Para tornar aquele ambiente acolhedor para essa mãe. E isso, essa sensação que a gente tem na hora do atendimento, do acolhimento, a gente pode causar desde antes, na comunicação de divulgação. E claro que vale dizer que para você começar a trabalhar a sua divulgação, tem umas caquinhas ainda que às vezes precisam ir embora, né? Coisas do tipo, mas nutricionista não pode se divulgar na internet. Mentira, isso não está escrito no nosso código de ética. Já li ele de cabo a rabo, você pode ler também. Se quiser, escreve para o seu CRN, você pode se divulgar sim. O CRN, inclusive, vem fazendo campanhas, né? Chamando os profissionais para falar mais sobre alimentação. Porque vocês são as melhores pessoas para fazerem isso. Agora, se eu vou lá na Nutri, e a Nutri me escreve tudo difícil, tudo técnico, e eu vou lá na blogueira, e a blogueira escreve no linguajar que eu falo, com quem que eu me identifico? Quem eu sigo? É fácil, gente. Nós somos humanos, né? Qualquer espécie, se você reparar, ela se junta, ela se procura. Então, é muito fácil que eu queira achar a minha tribo. As pessoas que falam da minha maneira. Estudar como as mães falam é bem importante. Quando a gente é mãe, às vezes tem até uma facilidade. Se você parar e reparar no que você fala, quando você está fora da sua função nutricionista. Agora, quando a gente não é mãe, você vai precisar exercer a sua observação. Vai precisar entrar em grupos de mães. Eu tenho uma aluna, até inclusive, da turma 6, a Mari. A Mari participa de um grupo de mães lá na região dela. Isso, aliás, dica de ouro, hein? Anota aí. Você pode entrar em contatos com grupos de Facebook da sua região, grupos de mães, e falar que você é nutricionista, que você gostaria de divulgar ali informações exclusivas para aquele grupo sobre alimentação. E se você poderia, você pede para o dono do grupo, uma vez por mês, colocar lá o informe dos seus atendimentos, dos seus serviços. Se ele falar que isso não é possível, você fala, tudo bem, posso fazer só a divulgação. Porque se você já tá, só a divulgação não, só os conteúdos, porque se você já tá fazendo esse conteúdo e as pessoas estão gostando, elas vão atrás de saber quem é você. E estar naquele grupo também te ajuda a ver as conversas que rolam. Eu vejo assim, falo bastante para as alunas sobre isso. Post, como começar a introdução alimentar? Eu falo, nem sei o que é introdução alimentar. Quem é que vai procurar um atendimento de vocês e fala assim, eu vou começar a introdução alimentar do meu bebê, quero saber mais sobre a sua consulta? Eu duvido que, assim, deve dar 1%. Geralmente elas chegam e falam o quê? O meu bebê vai começar a comer, eu tô precisando de ajuda. Entende?
no fim, quer dizer a mesma coisa. Mas, gente, são formas de se falar diferente. Quando vocês vão construindo essa comunicação, que tem muito mais a ver como as mães falam, de tocar ali nos sentimentos delas, sabe? Vocês vão conseguindo atrair mais pessoas para conhecer vocês. E aí deem dicas muito preciosas também. Não fique na superficialidade. Não tenha medo de entregar quando você vai fazer. Por exemplo, fui convidada para um grupo de Facebook, fui convidada para dar uma palestra, fiz um evento na minha clínica, seja lá o que você fez, não tenha medo de dar conteúdo para as pessoas, de dar informação, de dar dica valiosa, que ela consiga ir embora de lá e aplicar, e ela pensa assim, nossa, mas eu consegui aplicar isso, já deu resultado, imagina um atendimento. Entende? E você pode fazer isso desde o começo, mesmo antes de ter o teu consultório dos sonhos, você pode fazer isso hoje. Você não precisa esperar. Você só tem que começar hoje. Entende? Bem, vamos lá. Falando de divulgação, hoje, atualmente, nós estamos vivendo a era da tecnologia. Tanto que estamos aqui, todas nós ao vivo. Vocês estão me ouvindo? De onde vocês são, aliás? Contem aqui pra mim nos comentários de onde vocês são. Eu vi que passou um pessoal aí que é de Brasília, teve do Rio Grande do Sul, que vocês já estão se conhecendo. Conta pra mim de onde você é. Põe cidade e estado pra eu ter uma ideia. Estamos mais com o pessoal do Sul, do Norte, Sudeste, como é que tá? Mas o ponto é, com o advento da tecnologia, da internet, a pandemia veio acelerar em anos essa questão da divulgação no meio online. Nós sabemos que boa parte das pessoas procuram aqui pela internet vários dos serviços que elas consomem. E esses serviços vão incluir, inclusive, profissionais da área da saúde. Engraçado, eu estava procurando esses tempos como chama? Enfim, é um profissional, eu esqueci o nome agora. Mas ele... Aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando me recomendaram? Perguntei num grupo aqui na cidade, na hora que me recomendaram, um ortopedista. Na hora que me recomendaram, o que eu fiz? Fui lá jogar para ver se tinha alguma coisa dele nas redes sociais. Automaticamente, eu nem pensei. Vocês acham? As mães fazem isso o tempo inteiro também. Elas querem saber mais de você. Quem é você? Em quem é que ela vai investir o dinheiro dela, né? Em quem é que ela vai levar o filho dela, que é o bem mais precioso. Então, a divulgação de site, Google Meu Negócio, lista de WhatsApp, lista de Telegram, rede social, tudo isso, gente, é muito importante. Não negligencie. E você pode começar a fazer todos esses movimentos, mesmo se hoje você não atende. Eu tô com uma aluna que ela se forma no final desse ano, participou da formação online em coaching nutricional infantil, e ela falou assim pra mim, Carol, eu vou começar a preparar as minhas coisas pra divulgação ano que vem. Eu falei, o quê? Pra divulgar quando? Ela, no ano que vem. Eu falei, Raquel tá por aí, aliás? Eu falei, não, senhorita, vai não. Quer dizer, né, eu não mando em ninguém, na verdade, eu sugeri. Eu falei, olha, Raquel, vamos fazer assim. Pensa, por que não começar hoje? E você vai ter outubro, novembro, dezembro. Aí você vai pegar o seu CRN ali em janeiro. E você já tem 3 meses de pessoas se relacionando com você, entrando para uma lista de espera. Quando perguntar, Raquel, tô querendo atendimento. Nossa, tô quase me formando. Me passa aqui seu contato que eu vou pôr na lista de espera. Você vai ser uma das primeiras pessoas com quem eu vou entrar em contato. Vou deixar aqui como prioridade para você. Tô na saúde pública, quero em breve transicionar para o particular. A mesma coisa. Atendo convênio, quero começar em breve a atender particular, a mesma coisa. Não precisa esperar. Entende? Você pode começar a construir essa divulgação. E a divulgação no meio online hoje é importante de ser feita. E uma boa divulgação tem a ver com uma boa comunicação. Estudem sobre comunicação, tá? Isso faz diferença ali no seu brotar na nutrição materna infantil. Outra coisa, tenha cuidado para não ficar oferecendo mais do mesmo. O que é que você tem de diferencial? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas. Por que entre tantas nutricionistas você? Por que entre nós aqui, quase 80 nutricionistas ao vivo, por que você? Na hora que eu pergunto isso, não é sempre que a resposta vem rápido. Você responde aí, por que você? E aí você vai encontrar os seus diferenciais.
Porque eu tenho um grupo, por exemplo, que eu trabalho aqui com grupos de pais que me acompanham, porque no meu atendimento eu trabalho com estratégia lúdica, porque eu tenho, para quem é aluno, a ferramenta de coaching nutricional infantil para utilizar por aqui, porque a gente vai ficar 1 hora e pouco focados no seu atendimento e depois a gente vai na cozinha fazer atividade prática. O que é que você traz diferente? Ah, eu tenho uma plataforma de aulas para pais, para avós poderem ver também, para tios. Tem uma plataforma de receitas ou um e-book de receitas. Não sei quais são os seus diferenciais. Isso precisa estar listado, tem que estar na ponta da tua língua. Aí quando eu pergunto, as nutris falam assim: ah, meu diferencial é que o meu atendimento tem humanização, que o meu atendimento tem escutativa. E eu sei que perante muitos profissionais, isso pode ser um diferencial. Mas isso, ao meu ver, é obrigação. Não é diferencial. A gente está ali pela família do paciente, é obrigação. Então, durante a sua divulgação, você tem que descobrir quais são os seus diferenciais. Porque você tem que falar disso. Eu falo, né? Fez um curso, leu um livro, utilizou uma ferramenta, mostra isso nas suas redes sociais. Mostra os diferenciais que vocês têm. A Ticiane veio na última jornada rumo à Semana NutriKids, tem live dela salva. Ela fala como ela conseguiu aumentar o número de pacientes simplesmente abrindo os stories dela e mostrando a aplicação de ferramenta. Ela fazia uma aplicação de ferramenta, filmava a ferramenta, né, explicava como era e as pessoas começaram a se interessar. Opa, o que você tem aqui? O que é isso que é tão diferente? Deixa eu ver. Como é que é isso? Entende? Então, você mostra tudo o que você está fazendo. O que é? Fez uma oficina ali de culinária com as crianças? Mostra. Mostra, não tenha vergonha, mostra. Lembra que eu falei que no começo, Carol, envergonhada, fechada? Ai, não quero que ninguém saiba que eu sou nutricionista. Era tipo assim. Então, essa Carol, quando ela se abriu, quando ela decidiu realmente, sabe, brotar, vir pra fora, e ela chegava em todos os lugares e falava: ô, prazer, como é que você tá? Com o que você trabalha? Aí na hora que a pessoa, né, perguntava de volta, ou se não perguntava, eu dizia: então, eu trabalho com nutrição, trabalho com crianças. E ponto. Gente, todo mundo conhece alguém que é mãe e pai de uma criança. Se você utiliza a sua comunicação, sabe assim, puxa papo no elevador, se for o caso. Você tem que falar para as pessoas, elas têm que te conhecer. A internet é uma maneira delas te conhecerem. Você participar de eventos na sua cidade é outra maneira. Você ir lá e oferecer, por exemplo, para um pediatra: olha, eu sei que a sua... Aí que agora a gente não tá tendo isso, né, por conta da pandemia. Mas sabe quando a sala de pediatra fica muito lotada? Você oferecer para passar 2 horas nessa sala tirando dúvidas dos pais e eles te conhecendo e você entregando seu cartão. Façam as pessoas conhecerem vocês. Quanto mais pessoas conhecendo vocês, melhor. E aí, é claro, não adianta só ter um monte de gente te conhecendo se a sua comunicação tá ruim. Porque aí é aquele negócio: gente, um monte de gente entra em contato, mas ninguém fecha. Sua comunicação provavelmente está ruim, não está assertiva. Então você tem que deixar claro o que é que você faz, como é que você trabalha, o que é que você acredita, né? Isso tem e sendo sempre ajustado ali durante o teu caminhar dos primeiros pacientes, principalmente, para você não atrair pessoas erradas. Bem, dentro disso de pensar, de não ficar oferecendo mais do mesmo, de não ficar falando mais do mesmo, eu tenho uma dica que pra mim, Carol, fez muito sentido como nutricionista durante uma fase. Eu ficava, sabe, olhando o que várias nutricionistas estavam fazendo. Nossa, olha isso daqui que ela fez. Poxa, eu podia ter tido essa ideia. Olha o que a ciclana fez. Nossa, eu devia ter feito isso. E aí eu ficava só pensando o que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer e não fazia. Poxa, eu não vou fazer porque a fulana fez, não vou fazer porque a ciclana fez. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu parei de olhar o que as outras faziam e comecei a cuidar do meu terreno. Eu comecei a olhar para o que eu fazia. Parei de ficar tempo aqui, gastando tempo do que é que os outros estão fazendo. E não, cuido do que eu faço. Como uma pessoa que, eu tenho certeza que vocês aí têm isso também, precisa estudar sobre o mercado. Você vai ter uma vez no seu mês, uma vez a cada 2 meses, que você vai olhar como é que são as nutricionistas da sua região. Vai fazer pesquisa de mercado. Agora, todo dia, ficar olhando para o outro girassol e pensando: ai, olha como ele tá, olha como ele é lindo, eu sou só um brotinho que vai nascer. Sabe assim? Tipo, só um brotinho que vai ficar muito... aqui.
Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ai, deixa eu trazer pra cá. Tá vendo que aqui dentro tem uns brotinhos? Eles vão nascer. A gente já tem algumas flores aqui fora. Se esses brotinhos ficam só pensando, nossa, olha como aquelas flores estão, olha como que é, em vez de prestar atenção, de arrancar o nutriente ali daquele caule, de sugar a água para poder abrir, filha, não vai dar. Você não vai florescer, você vai morrer. Não morrer no sentido total da palavra, mas não vai acontecer. Entende? Prestem atenção no terreno de vocês, invistam mais tempo em se aperfeiçoar, em aplicar. Pesquisa de mercado tem hora para acontecer. Ver o que outros profissionais estão fazendo é importante no momento de pesquisa de mercado, acabou. Depois disso, eu acho que é só ficar minando ali a nossa, sabe, a nossa cabeça. Escolhe alguns perfis para seguir, algumas nutris para se basear e depois disso, ó, acabou. Aí a gente tá falando de ter contato com nutricionistas para discutir casos, discutir demandas, não para ficar vendo o que ela tá fazendo, mas para discutir, para trabalhar. Aí participar de grupos de nutri, isso sim é muito legal, né? Para você trocar experiências, uma apoiando a outra. Agora ficar só de olho e se culpando, não. Não é essa energia que faz florescer, certo?